Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um Café e Paz, nessa semana que se inicia, né? Uma semana gloriosa, abençoada, oportunidade que nós temos de mudar a nossa história, a nossa vida. Estamos falando nesse mês de novembro sobre a paternidade de Deus, né? E nesse episódio 36º, nós vamos dar continuidade. Mas antes eu quero começar orando com você e tomando mais um café. Afinal de contas, sempre é uma oportunidade muito rica a cada manhã estarmos juntos para contemplarmos a glória de Deus e blindarmos a vida, né? Blindarmos a presença do Senhor na nossa casa, né? Que Deus abençoe a nossa semana. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta nova semana que se inicia. Colocamos diante do Senhor toda a nossa dependência. Já reconhecemos a tua paternidade. Nós não somos, ó Deus, bastardos, mas somos filhos do Senhor. E por isso, ó Deus, nos contentamos com tudo aquilo que o Senhor nos dá. Orienta-nos nessa semana, nos dê vitória contra o mal, em nome de Jesus. Amém. Nós, quando somos pais, a gente tem uma grande alegria quando alguém chega para nós e diz assim: nossa, seus filhos são tão bacanas, são tão educados, seus filhos são tão obedientes, não é verdade? Então, da mesma maneira, Deus, eu creio, tem essa expectativa a seu e a meu respeito. Eu quero te encorajar nessa semana que está começando hoje, a gente ter uma determinação de obedecer ao Senhor nessa semana. Eu falei semana passada, no Romanos 8, capítulo 8, verso 15, em que Paulo fala aos romanos, dizendo: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, ou seja, em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos a Abba Pai. Né? Ele está linkando essa questão de ser filho e ter medo ou reconhecimento da paternidade de Deus. E ora, se Deus é o nosso Pai Celeste, Ele é o autor e criador de todas as coisas, sustentador, e é Ele que nos guia, não é verdade? Então, tudo que você vai fazer hoje ou nesta semana, se você chamar Deus para guiar você, direcionar você, vai ter por Deus um direcionamento, né, que tem toda a expectativa de que a gente dê certo, porque qual pai que tem uma má expectativa do filho, na verdade? Todo pai tem uma boa expectativa do filho, né? Crê que o filho vai ser um grande homem, vai ser projeto, vai ser projeto de vitória, vai ser um homem que vai desenrolar bem a sua vida, né? Sua história, sua trajetória. A expectativa de Deus conosco é sempre essa. Então, eu quero te encorajar. Eu falei semana passada também que uma criança que é criada sem pai, um menino criado sem pai, ele é 100% violento, ele sempre desafia a autoridade. Segundo lugar, é uma pessoa agressiva porque precisa se autodefender, né? E acaba tendo um estresse desnecessário e excessivo. Né? Conta-se uma história que numa reserva havia elefantes e rinocerontes. Né? E em determinado momento, a manada de elefante cresceu muito. E aí os organizadores, administradores daquela reserva concluíram que precisavam diminuir um pouco aquela família de elefantes, né? Aquele plantel. E aí fizeram o quê? Vamos tirar, então, os mais velhos, tirar os elefantes mais velhos da reserva e vamos deixar só os mais novos. E foi o que fizeram. Pegaram os elefantes machos mais velhos, tiraram. Passou um tempo depois, começou a morrer os rinocerontes, os filhos e filhotes de rinoceronte começaram a morrer. E aí eles foram e acharam estranho, porque o rinoceronte tem aquele chifre, né, em que as pessoas matam o bicho para poder cortar aquilo, porque dizem que é valioso. Aí eles colocaram câmeras escondidas, né, em toda aquela reserva e começaram a flagrar os elefantes mais novos matando, né, agredindo os rinocerontes. E a conclusão que eles tiraram foi, quando eles tiraram da reserva os elefantes machos grandes adultos,
os filhotes, os mais jovens, não souberam como lidar com as outras manadas e começaram a atacar os rinocerontes. Assim também é o menino. Quando ele perde a referência de um pai, a menina que perde a referência de um pai, né, ele começa a lidar com a coisa com tanto estresse que acaba se autodefendendo em excesso e acaba se tornando agressivo, acaba se tornando nervoso, porque não tem a presença de um pai. Mas eu quero dizer para você que esse texto não diz que você é um bastardo, pelo contrário, esse texto diz que você tem um pai, né? E que nós não recebemos um espírito de covardia, pelo contrário, de encorajamento, porque o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos guarda, né? Creia que o Senhor está com você. A palavra nos diz que a referência de segurança, de proteção, de direcionamento, ele vem do céu, do Pai das luzes, né? Essa é a palavra que nos encoraja mais, porque quando nós observamos a paternidade de Deus, a primeira coisa que a gente conclui é que algumas verdades que a gente precisa entender sobre a paternidade de Deus é que, sendo Deus Pai, ele sabe de tudo sobre os seus filhos. Deus sabe de tudo a seu respeito. Deus sabe seus pensamentos, Deus sabe seus sentimentos, Deus sabe suas necessidades. Olha o texto. Salmo 139, verso 1, diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Né? Esse Pai Celestial, ele sabe exatamente tudo a seu respeito. Ele sabe a sua semana como vai ser. Por isso, a primeira coisa que precisamos fazer é entender isso e dizer para o Senhor: Pai, antes de eu fazer qualquer coisa, o Senhor já sabe o que eu vou fazer, então, por favor, me guia no caminho certo. Por favor, me proteja para as tomadas de decisões que sejam coerentes. Por favor, me ajude a ser um homem de Deus para minha família, uma mulher de Deus na minha casa, um jovem abençoado, sabe? Então, cabe muito essa oração, cabe muito esse clamor. Então, nesse episódio 36º do Café e Paz, eu quero te encorajar a pensar nessa semana de que o Senhor sabe tudo a seu respeito. Quando você se dobrar, quando você se ajoelhar perante a presença do Senhor, você já pode dizer para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor me sondas e me conhece. Por isso o Senhor sabe muito bem. Eu estou triste, eu estou alegre, eu estou com medo, eu estou angustiado, sei lá. Tudo que você precisar dizer para Deus, Ele já sabe, mas você precisa dizer para Ele, para que, compartilhando isso, Deus cuide do seu coração, tá bom? Deus abençoe essa sua semana, seja um projeto de Deus, seja um instrumento de Deus, guiado pelo Senhor, guardado pelo Espírito Santo, para produzir tudo aquilo que o Senhor Deus quer que você faça. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe essa casa, essa família, que, ó Deus, esse entendimento de que o Senhor sabe tudo a nosso respeito, nos dê a prerrogativa, a iniciativa de cada vez mais querermos avançar e andar nos teus propósitos. Em nome de Jesus, livra-nos do mal, nos dê uma semana abençoada. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Esse é o Café e Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix, nós somos Igreja Batista da Paz. Deus te abençoe.